Hoje nós vamos estar dando prosseguimento ao nosso quinto tema, ou melhor, prosseguimento ao nosso quinto subtema dentro do tema O Deus Presente. Nós estaremos trabalhando hoje o subtema O Deus que Reina. Vamos orar a Deus. Querido Deus, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu poder. Nós te louvamos porque tu estás sempre conosco. Não há um momento, um minuto sequer que não desfrutamos do teu cuidado. Não há um momento, um minuto sequer que o Senhor se aparta de nós. Obrigado pelas provisões diárias, obrigado por esse domingo que o Senhor reservou para estar conosco, para nos receber em tua presença. Consagramos ao Senhor, consagramos o nosso dia, consagramos a nossa vida, as nossas atividades. E nessa manhã, ó Deus, de escola bíblica, nós invocamos do Senhor a intervenção do teu Espírito para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos aprender do Senhor, que tenhamos uma compreensão abençoada, transformadora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Deus que reina. Você já imaginou se depois de todo esse processo de impeachment chegássemos à conclusão de que seria interessante mesmo para resolver essa confusão que há na política brasileira, que se retornássemos a termos aqui uma monarquia? Você sabe que isso já foi uma possibilidade. Há alguns anos atrás, o Brasil passou por um plebiscito para resolver se permanecíamos em um sistema presidencialista ou se migrávamos para um sistema parlamentarista ou uma monarquia. O presidencialismo e o parlamentarismo foi cogitado por inúmeros brasileiros e políticos. A monarquia perdeu a quilômetros de distância, porque para nós uma monarquia é algo inconcebível. Retornar a ter um monarca que governa a nação, retornar a ter um sistema monárquico em que ninguém mais tem vez e voz, e que um vai ocupando o trono à medida que o outro vai morrendo através de uma longa sucessão genealógica familiar. Para nós é inconcebível isso, não é? Acredito que não apenas para nós, mas para a maioria dos países que desfrutam de uma democracia já estabelecida. Quando você olha, por exemplo, para países como a Inglaterra ou o Reino Unido, que tem um sistema parlamentarista, em que o primeiro-ministro é quem de fato é a autoridade civil e política da nação, mas que há também ainda a preservação da monarquia, que nada mais é aquela monarquia simbólica. Eles organizam muito bem os seus casamentos, as suas festas, mas na realidade não tem peso político, é apenas um símbolo da nação. Eles não têm necessariamente influência política. A família real é sustentada, a realeza é sustentada pelo Estado do Reino Unido, mas eles não têm peso de autoridade de determinar o que deve acontecer, o que não deve acontecer. Não sei se você sabe, mas há uma família real aqui no Brasil. Os descendentes de Dom Pedro I e Dom Pedro II, por sinal, ainda são sustentados pelo Estado. Alguns já entraram com o pedido de mudança disso para que o governo perdesse essa responsabilidade e mandasse os descendentes do Dom Pedro II trabalhar, não é? Assim como qualquer brasileiro, e deixasse de mamar, não é, nas tetas do governo. Mas se você olhar, por exemplo, para o governo da Tailândia, lá é diferente, lá o rei é respeitado, não é? Ele é quem governa sobre tudo e sobre todos. Mas isso vai ficando cada vez mais distante da nossa realidade. Afinal de contas, nós desfrutamos de uma democracia, temos um sistema presidencialista e há uma Constituição que governa a nação. Não era assim que acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus governava como rei absoluto sobre o seu povo. Mas como temos feito a cada domingo, se faz necessário conhecer um pouco do viés da história para entendermos como que a monarquia
chegou a ser uma realidade dentro de Israel e qual a perspectiva em que Deus reinava. Nós vimos a semana passada que Deus estabeleceu leis a partir de a partir de Moisés. Há uma aliança, e essa aliança é chamada de aliança no Sinai, em que Deus se revela naquele monte e libera a sua lei para o seu povo. Não havia monarquia ainda. O tempo passa, o povo então entra na terra de Canaã e algumas necessidades vão surgindo. Mas antes disso é necessário que você entenda que Deus sempre reinou sobre tudo e sobre todos. Na realidade, a própria Escritura sempre apresentou Deus como sendo o Deus que reina. Afinal de contas, aquele que cria, que traz todas as coisas à existência, ele domina sobre tudo e sobre todos. Há essa compreensão no Antigo Testamento que Deus reina sobre todas as coisas. Por exemplo, o Salmo 103, verso 19. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia, por favor. Salmo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19. Olha só o que diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Agora dê um pulinho lá no livro do profeta Daniel, capítulo 4, verso 35. Daniel, capítulo 4, verso 35. Olha só o que diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Essa é outra maneira, irmãos, de dizer que a soberania de Deus abrange completamente todos os domínios. Ou seja, ele governa sobre tudo e sobre todos. Nesse sentido, Deus ele é o grande rei do universo e de todos os homens, daqueles que se curvam e daqueles que não se curvam. De maneira geral, Deus reina sobre todos, mas há uma perspectiva específica no que diz respeito ao reinado de Deus. É justamente quando nós entendemos que Deus ele reina sobre o seu povo, quando Deus reina sobre Israel. Ou seja, nós temos que entender que Deus, de maneira geral, reina sobre todo o universo e sobre todos os cidadãos de todos os tempos, de todos os lugares, mas nós temos que entender que há um reinado específico. É quando Deus se revela como rei para o seu povo e, a priori, Israel. Israel era uma nação separada por Deus e para ele. Nesse sentido, há um reinado específico, há uma limitação, a abrangência agora se resume para Israel. Deus continua reinando sobre todos, mas especificamente no Antigo Testamento sobre Israel. Como é que essa coisa acontece? Primeiro ele chama Abraão, e forma de Abraão um povo numeroso. Chegamos até Moisés a semana passada, e daí a partir de Moisés o povo caminha rumo à terra prometida. Josué encabeça aquele empreendimento militar, conquista a terra de Canaã, e o povo ali se estabelece, mas o período que o povo se estabelece naquela terra de Canaã é um período sempre de confronto, de guerras. Ficou ainda alguma terra para conquistar, e povos que deveriam ser expulsos não foram. O tempo passa e chega naquilo que nós chamamos de o período dos juízes. O livro dos Juízes, por exemplo, que vem logo depois do livro de Josué. O livro de Juízes é marcado por uma peculiaridade, é marcado por um momento tenebroso na história de Israel. Na realidade, acredito eu e compartilho da opinião de alguns outros estudiosos, que o livro dos Juízes revela o período mais obscuro da comunidade de Israel no Antigo Testamento. Porque é um período em que o pecado da nação alcança níveis altíssimos. É o período em que havia pecado na área moral, havia um declínio doutrinário, havia um completo abandono de Deus, ou abandono do povo em relação a Deus e a fé.
O pecado naquele momento, no período dos juízes, alcançava não apenas o povo, mas principalmente os líderes. Basta você lembrar, por exemplo, de Sansão, aquele homem forte que tinha uma aliança com Deus, que deixava o cabelo crescer por conta do voto do nazireado. Sansão era um devasso. Sansão tinha fragilidade na sua vida sexual, se envolveu com mulheres que não valia a pena, contrário à vontade dos seus pais. E todos nós sabemos o fim de Sansão. Basta você lembrar, por exemplo, daquele levita, já no finalzinho do livro, que estava passando e por um momento de oportunidade, ele foi servir de sacerdote na casa de um homem chamado Mica. Mas Mica não era um homem piedoso a Deus. Ele roubou a sua mãe e com os metais preciosos que havia roubado da mãe, fez uma estola sacerdotal. Contratou aquele sacerdote para ser o sacerdote do lar. Mas passado um tempo, passou um outro grupo, fez uma proposta financeira melhor, aquele sacerdote. Ele olhou para Mica e disse: olha, Mica, Chau, a proposta que eu recebi foi de um salário mais alto, então estou seguindo eles. E esse levita tinha uma concubina que foi estraçalhada na comunidade de Israel, os pedaços dela foram espalhados por todo lugar. E daí você imagina que o livro de Juízes acaba de forma grotesca, sanguinária e pecaminosa. Mas o interessante é que o livro dos Juízes tem meio que uma reação, há um incidente que se repete. Quando o povo pecava contra Deus, Deus se irava contra o povo, levantava uma nação para julgar o seu povo. A nação vinha oprimir o povo, aí o povo clamava a Deus em arrependimento. Deus tinha misericórdia, levantava um homem chamado um juiz, que ia guerrear em favor do povo, libertava o povo e o povo então se arrependia. Mas uma vez morto o juiz, o povo voltava a pecar a Deus, contra Deus, aí Deus levantava uma nação, julgava o povo, passava um tempo no sofrimento, aí o povo se arrependia e Deus levantava um outro juiz, libertava o povo. Mais uma vez morto esse juiz, o povo pecava de novo, aí Deus levantava um outro que morria e o povo pecava de novo, se arrependia, e aí isso aconteceu aproximadamente 14 vezes, se considerarmos Samuel como sendo o último juiz. Como é que termina o livro dos Juízes? O livro dos Juízes vai terminar justamente mostrando a necessidade do estabelecimento de uma monarquia. Porque os juízes já não governavam da maneira com que Deus havia pretendido. Eles estavam corrompidos, assim como todo o povo. E daí nós temos uma sentença que se repete algumas vezes no fim, ou no final, nos últimos capítulos do livro de Juízes. Eu quero ler apenas uma delas. Juízes capítulo 21, verso 25. Abra sua Bíblia, por favor. Juízes capítulo 21, verso 25, diz assim, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Olha só o que diz agora. Cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, esta é a maneira como o livro termina. O livro termina, irmãos, com um caos sangrento na comunidade de Israel. Cada um fazia o que achava reto, cada um fazia o que achava que era correto diante do Senhor. É como se o livro terminasse dizendo: ó Deus, como precisamos de um rei para ordenar nossa vida e dar segurança à nossa nação. Era mais ou menos isso que eles estavam dizendo. Não havia rei, não havia quem botasse ordem, não havia quem coordenasse o povo. Havia caos, pecado, apostasia, declínio espiritual, declínio moral, declínio ético. Havia declínio na liderança, no povo, com um pequeno remanescente, e com essa exceção todos estavam pecando. E agora, quando o texto diz que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto, é como se eles dissessem: Senhor, nós precisamos de um rei que nos governe e oriente a nossa vida. Perceba, irmãos, como uma liderança instituída por Deus é importante em qualquer grupo que seja, e principalmente no meio do povo de Deus, e a igreja não foge a essa regra. Pessoas que Deus levanta, pessoas que têm um coração inclinado à glória de Deus, à palavra de Deus, é necessária para que governe o povo de Deus.
quando não há uma liderança, ou quando há uma liderança, mas não é uma liderança piedosa, quando não é uma liderança que teme a Deus, o povo perece. A gente fica como se fôssemos de fato ovelhas que não têm pastor. E o que acontece, inevitavelmente, é que cada um começa a tomar a sua própria direção. Cada um começa a fazer o que é reto, ou o que acha que é reto, e daí, irmãos, há uma confusão, porque o grupo se torna como se fosse mais ou menos um dragão de 7 cabeças. Cada um quer partir para um lugar e acaba rachando no meio. Ninguém vive sem liderança. Afinal de contas, Deus foi quem estabeleceu. Uma lida rápida, porém atenciosa no Novo Testamento, nós ficamos sabendo que Deus estabeleceu na igreja pastores, mestres, diáconos, presbíteros, que são termos intercambiáveis para pastores. E nós temos os profetas, e nós temos aqueles que oficializam para o povo de Deus e na casa de Deus. Ninguém vive sem liderança. Era o que acontecia aqui, de maneira que eles já sinalizavam a necessidade de uma monarquia. Passa então um período de Juízes e há uma leve transição para o livro de 1 Samuel. É a continuação da história. E nós sabemos o que acontece. Uma vez que Juízes termina com a necessidade de um monarca, o livro de 1 Samuel vai contar a história do estabelecimento da monarquia em Israel. O livro começa com a história de Ana, aquela mulher que não podia ter filhos e era amargurada no coração, e por um milagre de Deus nasce Samuel. Samuel vai oficializar no templo. Passado algum tempo, Samuel substitui, ou a família de Samuel substitui a família sacerdotal. Porque aquela liderança espiritual me parece que ainda estava sofrendo influências dos juízes passados. Os filhos de Eli eram devassos, possuíam sexualmente as mulheres na porta do templo, comiam do sacrifício que não lhe era devido, e o pai, por sua parte, era omisso. Aí Deus revela por meio de Samuel que vai agir com juízo na casa de Eli, e não haverá idoso em sua casa. O que é que isso significa? Que todos morreriam ainda na tenra idade, ou muito jovem. Samuel, portanto, assume o lugar, a liderança do ofício sacerdotal, e a maioria dos estudiosos entende que ele é o último dos juízes, além de ter ocupado também o ofício profético e o ofício sacerdotal, sendo, portanto, uma tipologia do próprio Jesus que viria anos mais à frente, profeta, rei e sacerdote. Mas a grande questão é que, passado alguns anos, Samuel envelhece e os seus filhos também não seguiram os seus caminhos. O povo rejeita os filhos de Samuel, não querem a liderança dos filhos de Samuel, e resolve então clamar por um rei. É interessante essa parte, porque quando eles clamam por um rei, eles rejeitam a liderança de Samuel. Você já está velho, avançado em dias, e nós não queremos os teus filhos porque os teus filhos não seguiram os teus caminhos. Samuel não se agrada daquela atitude daqueles homens. E eles dizem porque querem um rei. A motivação não era a das mais sinceras. Eles dizem: nós queremos um rei para nos parecermos com as outras nações. Detalhe aqui agora, é que as outras nações eram pagãs, serviam a outros deuses. Eles não tinham o rei de Israel, eles não tinham o rei do universo como seu rei. E daí Samuel vai orar a Deus, e Deus diz assim a Samuel: Samuel, eles não têm rejeitado a ti, eles têm rejeitado a mim, porque à medida que eles pediram um rei para se parecer com as outras nações, eles estavam dizendo: nós não queremos que Deus governe sobre nós, nós queremos o sistema dos outros, e não o sistema pretendido por Deus. Deus então recomenda que Samuel retorne e diz que vai dar um rei. E quem foi o primeiro rei da nação de Israel? Saul, aquele homem bonito que se sobressaía sobre Israel, era vistoso, tímido ainda, era o menor da casa de Benjamim, mas foi ele que Deus então escolheu para aquela ocasião. Ele começou bem, temente a Deus, ouvia a voz de Deus,
mas de repente ele se tornou um homem egoísta, corrupto, paranoico, bruto e extremamente ímpio. Paranoico porque ele tinha mania de perseguição. Todo mundo que estava do lado dele, que se sobressaía um pouquinho, ele achava que ia tomar o seu lugar e procurava matar. É o que aconteceu, por exemplo, com Davi. Davi surge ainda muito jovem, mas ainda Saul reinava quando Deus orientou Samuel que ungisse a Davi. Assim como houve uma transição na família sacerdotal, quando Samuel ocupa o lugar de Eli, haverá também uma transição na família real, quando Davi ocupa o lugar de Saul. Porque não era um rei segundo o coração de Deus. Não era um rei, não era o rei que Deus pretendia. Ele começou bem, mas terminou mal. Ele começou piedoso, mas terminou ímpio e terminou com o seu reinado extremamente bagunçado. O texto de 1 Samuel diz por 3 vezes que Deus rejeitou Saul. Quando Deus rejeita Saul, Deus recebe, portanto, Davi em sua presença. É o que ele disse quando diz: agora permita-me mostrar-lhes, pelo menos em princípio, como deve ser um bom rei. Eis um homem segundo o meu coração, seu nome é Davi. E daí então, irmãos, do reinado de Davi, nós temos as perspectivas, de fato, de como Deus reina sobre o seu povo. Eu quero lhe convidar nessa hora a abrir o texto em 2 Samuel capítulo 17. Perdão mais uma vez, 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. Nós vamos ler até o versículo 29. 2 Samuel capítulo 7. Verso 1 e 2, eu quero fazer algumas considerações muito breves aqui. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha em uma tenda. Dê uma pausa e olhe para cá. Davi disse: olha, Natã, o profeta, eu sou o rei e moro em uma casa de cedro, de madeira nobre. A minha casa é a casa de um monarca, mas a arca de Deus ainda mora numa tenda. A arca de Deus era aquele objeto que ficava guardado no Santo dos Santos, na tenda que Deus havia orientado Moisés a construir lá no deserto. Você está lembrado disso? Um sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano, e apenas ele deveria entrar, ou poderia entrar. Essa arca representava a presença do próprio Deus no meio do povo, porque era sobre ela que o sangue era aspergido e a glória de Deus se revelava ali no Santo dos Santos, e o povo tinha um contato com a glória de Deus, mesmo que à distância. Essa arca, que representava a presença do próprio Deus, ainda habitava naquela velha e surrada tenda. Davi olha e diz: olha, a tenda, a arca, não pode mais estar nessa tenda. Ela já está velhinha, foram tantos armes e desarmes, que agora eu quero construir uma casa para Deus. É justamente isso que ele vai dizer a partir do verso 3. Acompanhe agora. Disse Natã ao rei, Natã é o profeta: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma hora veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até ao dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com os filhos de Israel, com todos os filhos de Israel, falei: acaso alguma palavra com qualquer
das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reinado. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas as palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus? De maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Tu, pois, conheces bem a teu servo, ó Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandiosíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmo temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo esta grande e tremenda coisa para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel, por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que fizeste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e siga-se. O Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste a teu povo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdades, e tens prometido a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o dissestes, e com a tua bênção será para sempre, bendita a casa do teu servo. Lindo esse texto. Davi intenta fazer uma casa para Deus, e o interessante é que os profetas também erram, porque naquele momento o profeta Natã diz: faça porque Deus está no negócio. Olha que coisa interessante, Deus está no negócio, foi a palavra de Natã, mas os profetas também erram. Deus rapidamente orienta Natã e diz: não, ele não vai me construir uma casa, vá lá
e diga que na realidade quem vai construir esta casa é o seu filho, o seu descendente. Deus faz aqui algumas promessas a Davi. Primeiro, que é o seu filho quem vai construir a casa, e que o trono de Davi será estabelecido para sempre e não terá fim. É interessante isso, mas a grande questão é que um rei segundo o coração de Deus deveria ser o vice-regente de Deus, ou uma espécie de sub-rei. Deus governa sobre o seu povo, absoluto, mas ele tem um rei que caminha segundo o seu coração, que o representa diante do povo. O rei não teria uma autonomia destituída da presença de Deus. O rei deveria governar, mas governar com a sabedoria que vem do alto, governar orientado pela lei de Deus, pelos estatutos de Deus em relação ao seu povo. Nessa passagem aqui, irmãos, nós temos um importante conjunto de verdades que revela esse relacionamento de Deus com o rei e, consequentemente, com o seu povo. E eu quero compartilhar algumas dessas com vocês. Em primeiro lugar, nós temos aqui um rei com iniciativas religiosas restringidas. Iniciativas religiosas restringidas. De maneira que o rei Davi queria fazer aqui um favor divino a Deus. E Deus diz: não, eu não quero que você me construa uma casa, Davi. Eu é quem vou construir uma casa para você. Não era Davi que iria construir uma casa para Deus. Era Deus que iria construir a sua própria casa. Portanto, é importante entender aqui, dentro desse ponto, que Deus sozinho toma a iniciativa nas mudanças cruciais na história bíblica. É Deus quem toma a iniciativa e não Davi. Não vimos isso antes. Ou melhor, nós vimos isso antes. Pense, por exemplo, em Abraão. Não foi Abraão que tomou a iniciativa. Deus, a partir de agora eu vou te servir. A partir de agora eu vou constituir um povo para si. Eu vou ser o primeiro dos hebreus. Não foi assim. O texto diz que Deus tomou a iniciativa e disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Portanto, não era Davi que tinha que tomar a iniciativa, e sim o próprio Deus. Porque é Deus quem toma a iniciativa nas questões importantes que dizem respeito ao seu povo. Não foi assim também com Moisés. Não foi Moisés que disse: Senhor, eu estou aqui no Egito e a partir de agora eu vou tomar a iniciativa de libertar o teu povo. Muito pelo contrário. Moisés saiu em fuga porque havia matado um egípcio, foi para o deserto, passou 40 anos, depois de quase meio século, Deus se revela a Moisés e ele ainda alega dificuldades para seguir a orientação de Deus. Por fim ele vai, mas quem toma a iniciativa é Deus. É Deus quem toma aqui a iniciativa. E isso fica muito claro nos versos 5 e 7, voltando ao texto novamente. Vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda e tabernáculo. Deus não estava preocupado com aquilo. A preocupação de Deus, de Davi, não era a preocupação de Deus. Em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificaste casa de cedro? Em outras palavras, Davi, por acaso eu estou preocupado com isso? Eu reclamei em algum momento porque eu não estou habitando em uma casa de cedro? A preocupação de Davi não era a preocupação de Deus. E se uma casa, uma habitação naquele sentido fosse necessário, a iniciativa deveria ser de Deus, porque quem determina as questões no povo é Deus e não Davi. O que é que isso nos ensina? Que Davi iria governar o povo, mas sob a orientação de Deus. Isso não significa, irmãos, que o templo não deveria ser construído.
Na verdade, ele seria construído na próxima geração. Essa tarefa seria confiada ao filho de Davi, o rei Salomão, mas Deus tomou a iniciativa. A iniciativa é divina nas questões que diz respeito ao povo de Deus. Nós vamos tomar uma decisão. Nós devemos tomar decisões. A nossa vida é recheada de tomada de decisões. Nossa vida, eu falo da coletividade, na igreja. Necessariamente não é o pastor que tem a última palavra. Necessariamente não é o conselho da igreja que tem a última palavra. Necessariamente não são os líderes e ministérios que têm a última palavra. Esses que lideram o rebanho devem curvar-se à palavra de Deus e dizer: Senhor, qual é a tua vontade nesse quesito? O que deveremos fazer? Qual a tua orientação para o teu povo? Deus tem a última palavra. A iniciativa é divina. Dessa forma, irmãos, o rebanho caminha saudável, o rebanho caminha em direção ao que Deus determinou para ele. Uma liderança piedosa, uma liderança que aprende a ouvir a voz de Deus, isso quer dizer que conduz bem o rebanho de Deus. É Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem determina as questões religiosas do seu povo. Foi isso que aconteceu aqui com Davi. Davi, não será você. É eu quem toma a iniciativa. Uma casa vai ser construída, mas o teu filho é quem vai fazer. Quando acontece o contrário, há uma tentativa daquele que lidera, do rei ou de qualquer liderança, de ocupar o lugar de Deus na vida do povo. De ocupar o lugar de Deus na vida do povo. O líder deve ser aquele que orienta o povo, recebendo de Deus a orientação, mas não aquele que ocupa o lugar de Deus na orientação. É bem verdade que o líder ele deve tomar posturas firmes em alguns momentos, e tem que ser firme mesmo, e ao mesmo tempo amável, mas ele tem que estar sempre na orientação de Deus. Quando isso não acontece, nós não estamos sob a liderança de Deus, do seu Espírito, de Cristo. Nós desentronizamos Deus da liderança e dizemos: a partir de agora, eu é quem governo sobre vocês. Eu tenho muita dificuldade, irmãos, em relação a isso. Afinal de contas, nós vivemos no contexto da igreja brasileira uma espécie de culto à personalidade. A igreja já não é mais a igreja de Deus. É a igreja do pastor fulano, do apóstolo Beltrano, do missionário Cicrano, e eles ocupam as fachadas da igreja. As pessoas já não dizem mais: eu faço parte da igreja do Betel brasileiro, eu faço parte da igreja Assembleia de Deus presbiteriana, congregacional, seja ela qual for. As pessoas agora dizem: eu faço parte da igreja do apóstolo tal, do pastor tal, eu faço parte da igreja dele, porque isso está na mídia, é midiático, traz pompa, status, não é? E às vezes o pastor nem sabe que esse indivíduo existe. Certa vez eu encontrei uma pessoa totalmente desregrada, não tinha nada de crente, de convertido, mas ele encheu a boca e disse: eu faço parte da igreja do pastor Estevão Fernandes, da primeira igreja batista de João Pessoa. Eu disse: amém, meu irmão, você é convertido? O que adianta isso? Não é? O pastor nem sabe que ele existe. Se o pastor soubesse que ele existisse, tinha disciplinado ele. A liderança da igreja é e continuará sendo do Senhor. Ele é o cabeça. E é Ele quem determina as questões na igreja. Basta a liderança estar submissa a essa realidade. Mas há um segundo detalhe aqui, a fim de argumentarmos ainda que Deus estabelece um rei com iniciativas religiosas restringidas. Ele não é absoluto. É que Deus engrandece os seus servos e não o contrário. Observe o verso 8 e 9. Agora, pois, assim dirás, isso é Deus falando, agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada e detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Olha que coisa interessante. Em seu coração, talvez Davi dissesse, ou estivesse começando a pensar que ele iria fazer um favor para Deus.
Se ele pudesse construir um templo maior do que os templos dos deuses vizinhos pagãos, ele não mostraria por acaso que Deus era mais magnificente, que Deus era mais poderoso. Davi talvez estivesse no seu coração com a tentativa de engrandecer a Deus. Mas o texto deixa claro que na realidade é o contrário. É Deus quem engrandece o homem. Por quê? Porque ninguém pode acrescentar nada a Deus. Ninguém pode fazer com que Deus seja maior do que Ele é. Nós não podemos acrescentar nada a Deus. É bem verdade que a nossa adoração nós atribuímos a Deus grandeza, ou melhor, nós não atribuímos a Deus grandeza, nós declaramos a sua grandeza. Nós enaltecemos a Deus não para que Ele seja maior, mas porque Ele já é grande. Na nossa adoração nós cantamos que Ele é grande, de maneira que nós não temos a capacidade de engrandecer a Deus no sentido de fazer com que Ele seja maior do que Ele é. Nós não podemos acrescentar nada a Deus. O contrário também é verdade. Se nós não adorarmos a Deus, Ele não vai ser menos Deus. Mas o texto deixa claro que é Deus quem engrandece o homem. E o homem não tem a capacidade de fazer com que Deus seja maior do que Ele é. Talvez essa fosse a preocupação de Davi, de fazer com que Deus fosse engrandecido. Em certos contextos, é maravilhoso que os crentes tenham ou tentem engrandecer o nome de Deus, mas nem sempre, porque alguns sucumbem à ilusão de que por meio disso estejam fazendo um favor para Deus. Adorar a Deus, exaltar o seu nome, deve ser uma resposta de gratidão e adoração, e não uma maneira de dizermos: os pagãos adoram os seus deuses. Temos de exercer a adoração deles, temos que exceder a adoração deles, porque em uma competição podemos tornar o nome de Deus maior do que os nomes de seus deuses. Muito pelo contrário. Deus não compete com Deus estranho ou Deus pagão nenhum. Eu me lembro que quando estavam construindo aqui o templo da Igreja Universal aqui na Epitácio Pessoa, naquelas campanhas, para atrair as pessoas, eles colocaram de frente a frente todinha uma fachada que tinha assim, a Guerra de Titãs. Você sabe o que é a Guerra de Titãs? É a guerra de deuses. Como que se Deus e o diabo fossem lutar de igual modo, com poderes iguais. É aquele dualismo ainda grego, do gnosticismo, de que há duas forças que governam o universo, o bem e o mal. Quem vai ganhar? São duas forças iguais. Quem vai ganhar? Não é assim que se revela nas Escrituras. Deus não compete com ninguém. Deus não disputa com ninguém. E a nossa tentativa, ou a nossa prática de declarar a glória de Deus, não é fazer com que Deus seja maior do que os outros deuses, porque Ele já é. Deus não está disputando como que possivelmente Ele pudesse perder. Porque se Deus está numa disputa, ou qualquer um que está numa disputa, há a possibilidade de perder. Mas Deus não entra em disputa. Ele governa sobre tudo e todos, de maneira que ninguém engrandece a Deus para fazer com que Ele seja grande. Mas o contrário sim, é Deus quem engrandece os homens. É Deus quem faz com que você seja nobre. É Deus quem faz com que venhamos alcançar estágios por Ele determinado. É Deus quem coloca o homem no trono. É Deus, ou foi Deus quem engrandeceu Davi, aquela criança, aquele jovem rapaz, menor na casa do seu pai. É possível você, por exemplo, nunca ter ouvido falar em Alexandre o Grande, em Tutankhamon, ou Tutucamon. É possível que você nunca tenha falado, ou não tenha ouvido falar em Amon-Ra, os grandes imperadores do Egito. Mas muito provavelmente alguém, em qualquer lugar, já ouviu falar em Davi. Você concorda comigo? Por quê? Porque Deus engrandeceu o nome de Davi. É Ele que engrandece. É Ele quem compartilha a honra com os seus filhos. De maneira que nós só podemos ser engrandecidos e honrados se assim Deus quiser fazer conosco. Há uma segunda verdade aqui. É que o texto revela uma dinastia com uma proposta eterna revelada. Isso está claro nos versos de 11 a 17. Mas o verso 11 diz: também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor,
te fará a casa. Era Deus quem ia fazer a casa a partir de Salomão. Não quero repetir o texto, mas fica claro que Deus vai estabelecer uma casa e uma dinastia eterna. Uma dinastia eterna. Os irmãos podem ficar tranquilos que o pessoal está indo lá ver, tá? Ficar tranquilo. Uma dinastia eterna. Um trono que não terá fim. Duas questões aqui são importantes. Primeira, Davi está ciente de que seu antecessor, Saul, havia começado bem e terminado mal. E por consequência, o filho de Saul, Jonatas, nunca chegou ao trono. Por conta da desobediência, o reinado de Saul não teve continuidade. Deus rejeitou completamente a casa de Saul. Substituiu o trono, estabeleceu Davi. Davi é ciente disso. A partir do momento que Deus diz a Davi, presta bem atenção, a partir do momento que Deus diz a Davi, o teu reinado não terá fim, nunca faltará alguém para sentar no teu trono, fica claro para Davi que os descendentes de Saul não assumirão mais o trono. Deus rejeitou tanto Saul quanto a sua descendência. E Deus diz que edificará uma casa para Davi. Aquele povo será chamado filho e Deus lhe será por pai. É justamente o segundo ponto. O que Deus quis dizer com isso? No verso 14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Olha só que coisa interessante. Para nós, a filiação está relacionada ao DNA. O meu filho tem a minha carga e minha herança genética. Você já assistiu aquele seriado, o CSI? Tudo no CSI resolve pelo meu do DNA, não é? Eu acho até chato já. Eu fico brincando com Kátia gosta, eu digo, filha, eu não gosto mais desse negócio não. É por quê? Porque quando eles acharem o fio de cabelo, o pingo de saliva, acabou o filme. Resolveu o problema, aí ficou chato. Basta levar o DNA para o laboratório que está tudo resolvido. Mas quando Deus diz, eu lhe serei por pai, você me será por filho, o que é que o texto está dizendo? O que é que isso tem a ver aqui? Vamos entender um pouco disso daqui. A filiação, irmãos, antes de tudo uma questão de descendência genética, sim. Mas no mundo antigo, entendiam as coisas de modo diferente. Descendência física contava apenas parte da história. Havia também a descendência de obra e de identidade. Ser da descendência de Davi, necessariamente, não quer dizer que eles tinham que ter o sangue de Davi. Eles tinham que executar as obras de Davi. Por exemplo, naquela época, se o pai fosse marceneiro, para comprovar, o filho tinha que ser marceneiro. Isso não acontece mais hoje. Os nossos filhos necessariamente não seguem mais a nossa profissão. Cada um toma o seu destino, isso é comum. O mundo é dinâmico, as coisas mudam. Mas até então, se o pai trabalhasse na roça, os filhos trabalhavam na roça. Se o pai fosse carpinteiro, o filho seria carpinteiro, o que aconteceu com Jesus. Jesus era filho de um carpinteiro. Isso lhe identificava com o pai. Ele não apenas tinha a carga genética de Maria, vamos dizer assim, quanto homem, mas ele correspondeu à profissão do seu pai, José. Seu pai adotivo, é claro. Se você tivesse, alguns séculos atrás, o sobrenome de Stradivari, você seria identificado como aqueles que produzem violinos. Era comum. Portanto, esse padrão vocacional significa que no curso normal dos acontecimentos, o pai ensinava ao filho a sua profissão. Certamente não havia educação superior na comunidade de Israel. Um aprendia com o outro. No judaísmo, mais na frente, posterior, as sinagogas podiam ensinar os filhos a leitura e a escrita elementar. Famílias mais prósperas contratavam professores para ensinar o seu filho. Mas a sua profissão, aquilo que você aprendia a fazer para substituir esse tipo de treinamento, você recebia do seu pai. Pois bem, o que é que isso tem a ver com o que Deus diz? Vós me serão por filhos e eu lhes serei por pai. Você lembra quando Deus diz a alguns no Antigo Testamento, vós sois filhos de Belial?
é porque as suas ações, as suas obras correspondiam a Belial. Quando Deus diz assim, Davi, vós me serei por filho, eu lhe serei por pai, é porque as suas obras corresponderão às minhas obras. Vocês aprenderão de mim. Eu lhes ensinarei a maneira de viver, como você deve agir, o que você deve executar. O que é que caracteriza um filho de Deus e o que é que caracteriza um filho do diabo? As obras. Se as suas obras correspondem a Deus, é porque você aprendeu do Pai. Se as suas obras não correspondem a Deus, significa que você tem um outro pai, isso é o diabo. É por isso que Jesus disse, vocês mentem porque são filhos do diabo, porque a mentira é do diabo. Se as suas obras não correspondem a Deus, então você não é filho de Deus. E quando Deus diz assim, eu vos serei por pai, e vocês me serão por filho, Deus está dizendo, vocês aprenderão as minhas obras e viverão de acordo com as minhas obras. A quem pertencemos? Quem é o nosso pai? Como é que a gente determina isso? Eu realizo as obras de Deus ou as obras do diabo? Jesus disse que pelo fruto você conhece a árvore. Um pé de manga não vai dar jaca nunca. Um filho de Deus, ele não executa as obras do diabo. Os irmãos estão entendendo? A profundidade da coisa que Deus estava dizendo a Davi. Não faltaria quem assentasse no trono de Davi, porque Deus estaria ensinando ao rei naquele momento. Há mais uma coisa para entendermos dessa passagem. É quando o texto no verso 16 diz, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será estabelecido para sempre, o teu reino será estabelecido para sempre. Interessante isso, porque, em outras palavras, Deus não estava somente prometendo que a linhagem de Davi permaneceria para a geração seguinte de Salomão, quando o templo seria construído. Ainda que Salomão se tornasse ímpio, estava dizendo que a dinastia seguiria adiante, seria estabelecida para sempre. Olha só que coisa linda aqui. Deus não elimina a possibilidade dos descendentes de Davi serem perversos, porque foram. Mas o texto diz, aquele que se apartar de mim, castigarei com açoites de homens. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou discipliná-los, mas jamais a minha misericórdia se apartará deles. A promessa de Deus, ela transcende Davi, Salomão e assim sucessivamente. Seria um trono eterno. Seria um trono eterno. Que Deus promete inclusive disciplinar aqueles que porventura vierem a desviar dos seus caminhos. E depois de Salomão nós sabemos que o reino se divide em dois. A tribo de Judá, que eram os descendentes de Davi, permanecem em Jerusalém como sede. E 10 tribos e meia permanecem com a sua sede ou fundam a nova sede em Samaria. E tanto em Samaria, que depois é chamado de Israel, quanto em Jerusalém, que permanece sendo chamado de Judá, tiveram reis bons e reis maus, reis que temeram a Deus e reis que não temeram a Deus, mas Deus sempre disciplinou aquela linhagem que ele separou para ele, porque era uma linhagem escolhida por Deus para preservar o caminho da vinda do futuro Messias. E daí, meus irmãos, antes de chegarmos no terceiro e último ponto, Deus disciplina aqueles que são seus filhos. Hebreus deixa isso muito claro. Quando o texto de Hebreus diz que Deus disciplina o filho a quem ama. O fato de sermos disciplinados por Deus é uma manifestação clara do seu amor e do seu cuidado. Se Deus está me disciplinando é porque eu sou filho. E o maravilhoso é quando nós reconhecemos isso. E na história dos descendentes de Davi, Deus disciplinou os seus filhos, disciplinou o seu povo e continua fazendo isso para que os seus propósitos sejam estabelecidos. Quarta-feira à noite eu tive uma experiência muito interessante, mas muito interessante mesmo. Nós saímos aqui do culto, eu, Kátia e Cainã, e o Cainã, está numa fase um pouco difícil. Aquela fase que alcança os 5 anos e já pensa que tem 20, e já é casado e já tem o seu próprio emprego.
Ou seja, já pode mandar na sua própria vida, e só tem 5 anos. Ele realizou algumas coisas que não foram interessantes, que nós já havíamos reclamado com ele, mas ele, como um bom filho de Adão, foi reincidente na sua transgressão. E nós havíamos prometido que se caso ele fizesse aquilo novamente, ele iria ser disciplinado quando chegasse em casa. Mas nós resolvemos não esperar chegar em casa. Ao apagar das luzes da igreja e do carro, nós resolvemos dentro do carro mesmo. Aquela boa e velha vara da disciplina. Uma palmadinha para que ele entendesse que o que ele fez foi errado. E daí eu comecei um sermão que começou aqui na porta da igreja e terminou na porta de casa, lá no Geisel. E a reação dele era... E eu disse, agora preste atenção que eu vou lhe dizer. 2 coisas. Primeiro, seu pai e sua mãe fez isso porque ele ama e quer que você seja uma criança temente a Deus. E o que você fez foi errado. Mas pai, eu fiz sem querer. Não. Você fez sabendo que era errado, porque eu já tinha dito que não fizesse. Se você fez é porque você quis. Mas pai lhe ama, mamãe também. Segunda coisa, desça calado do carro, entre dentro de casa, tire a sua roupa, bote no cesto de roupa suja, o sapato no lugar onde deve ser e pelado passe para o banheiro porque eu vou lhe dar um banho. Cátia abriu a porta, ele entrou, eu estacionei o carro na garagem do prédio e quando eu entrei ele já estava nu dentro de casa e de repente ele sumiu. Aí eu fui para o quarto, troquei a roupa e voltei, eu disse, Cátia, cadê Cainã? Não sei, Cátia estava na cozinha e de repente eu vi aquele negócio... Aí quando eu olhei no quarto, estava ele lá no canto da parede, ao lado do guarda-roupa, assim. E eu olhei para ele olhou para mim, eu fiz aquela cara ainda de zangado e saí. Sentei na cadeira de balanço, esperando ele sair para tomar banho. Quando ele saiu, eu disse, você estava fazendo o quê? Eu disse, painho, eu estava orando a Papai do Céu pedindo perdão. Porque eu sei que tudo que eu estou passando hoje é consequência do meu pecado. E vai permanecer 2 dias sem pegar no tablet, 2 dias sem pegar no celular de painho e 2 dias sem ver os desenhos na televisão. Porque você errou, Cainã. Você não podia ter feito aquilo que você fez. E painho está fazendo isso porque ama você. Não esqueça disso. E não tem ninguém na face da terra que ama mais você do que eu e sua mãe. Você quer dizer alguma coisa? Quero, painho. O Senhor e mãe me perdoam. Eu disse, claro que eu lhe perdoo. Quer dizer mais alguma coisa? O Senhor é o melhor pai do mundo. Isso que você está aprendendo, painho lhe ensinou? Não. Alguém na igreja lhe ensinou a fazer o que você fez? Também não. Com quem é que você está aprendendo? É na escola, não é? Com quem é? Você tem que copiar a mim que sou seu pai. É a mim que você tem que copiar. Tem alguma coisa a dizer? Quando eu crescer eu quero ser igual ao Senhor. Passa para o banheiro. Vamos tomar banho. Cátia não estava bem de saúde, a crise da garganta. Resolveu dormir no quarto dele, ele veio dormir comigo na cama. Não é comum isso, ele dorme no quarto dele com as luzes apagadas, sozinho, ele entra, deita na cama, a gente ora com ele, ele apaga a luz e dorme. Liga o ar-condicionado e dorme. Mas para que eu não dormisse sem o ar-condicionado, então, ele veio para o nosso quarto e ela foi dormir no quarto dele sem o ar-condicionado ligado, por causa da crise de garganta. Ele dormiu a noite toda do meu lado, preocupado se eu estava ali, querendo me abraçar, para ter a segurança do Pai. É isso que Deus faz conosco. Ele nos disciplina, mas ao tempo todo Ele diz que nos ama. Porque Ele é Pai, nós somos filhos. Por fim, Deus estabelece ali um rei com privilégios espetaculares, mas também humilhado. Isso fica claro porque Davi teve inúmeros privilégios, mas também aquela dinastia foi humilhada. Houveram confrontos e guerras, houveram cativeiros, cativeiro assírio, cativeiro babilônico. Mas aquela descendência chegou até o 1º século da era cristã, preservada por Deus. E quando nós abrimos as páginas do Novo Testamento, a parte da Bíblia que começa a nos dizer o que aconteceu nos tempos de Jesus. Qual é o primeiro versículo do primeiro livro do Novo Testamento? Mateus capítulo 1, verso 1. Livro da genealogia, filho de Davi, filho de Abraão. Quando Deus disse que estabeleceria um trono eterno na raiz de Davi, não se referia necessariamente a todos os descendentes da genealogia de Davi, todos os judeus.
Se um trono é eterno, alguém assentaria perpetuamente nele. Jesus Cristo, o Rei que governa tudo e a todos. E quando Jesus começa o seu reino, o seu reinado, na pregação do Evangelho, ele deixa claro que de fato ele está trazendo o reinado, que de fato ele estabelece o reino eterno de Deus na terra e agora conquista um povo para si. Fica claro que de fato ele governa sobre tudo e todos, mas que dentro desse governo geral de Cristo, há um governo específico, que é a sua igreja, que ele governa, que ele é o cabeça, que ele determina todas as questões, que ele tem a palavra última final nas questões que envolvem o seu povo. Nós estamos sendo, irmãos, e somos governados por Cristo. Nós somos o corpo, mas ele é a cabeça. E a cabeça é quem orienta. A cabeça é quem direciona todo o corpo. Quando Deus promete que haveria um reinado eterno na descendência de Davi, ele está prometendo o Messias. É exigir demais do profeta Natã e também de Davi que eles entendiam tudo aquilo que Deus estava revelando. Mas foi isso que Deus revelou. Ironicamente, ele foi crucificado como rei. Um rei escarnecido, um rei sem honras, sem pompas reais. Era o rei humilhado, era o rei escarnecido, mas era o Filho de Deus, que reina sobre toda a sua igreja. Você tem um dono, a igreja tem um rei, a igreja sabe de onde veio, sabe para onde vai, porque ele tem um cabeça, o seu cabeça é Cristo. A grande questão é, eu me identifico com esse rei, ou as minhas obras são em oposição a esse rei? Que Deus, irmãos, possa ter misericórdia de nós e que possamos desfrutar do reinado de Deus, que nós possamos desfrutar dessa realidade do Deus que governa todas as coisas, do Deus que estabelece leis, do Deus que reina e que reina sobre as nossas vidas. Não esqueça, você tem um dono e Deus fará de tudo para levar você ao cumprimento dos propósitos que Ele mesmo estabeleceu. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor em oração? Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Se Ele é Rei, Ele governa sobre nós. Lembra a oração do Pai Nosso? Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós Te louvamos por Tua palavra, porque Tu és um Deus poderoso, não temos dúvida nenhuma disso. Nos abençoa, governa sobre as nossas vidas. Uma vez que o Senhor é um Deus, um Rei que é Pai, nós queremos que as nossas obras revelem que somos filhos Teus. Nós queremos nos submeter à Tua disciplina, porque o Senhor disciplina quem ama. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Tua glória, que possamos desfrutar do Teu governo, que o Teu reinado estabelecido e revelado entre nós, possa se evidenciar em ricas bênçãos espirituais, de graça, de misericórdia, em nome de Jesus. Inclina o nosso coração a Ti, estende o Teu cetro a nosso favor e nos recebe na sala do trono, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Tua glória. Amém.